Olá, começa agora mais um programa em pauta e nessa semana a gente vai conversar sobre as eleições municipais que acontecem em outubro, no meio de um cenário político complexo no país inteiro, como a gente vem falando há algumas semanas aqui no Em Pauta, né? E aqui na região não está diferente. Eu recebo aqui para conversar sobre o assunto o colunista de política do jornal NH, João Ávila. João, bem-vindo ao Em Pauta. Obrigado, Chico, à disposição. João, então vamos falar um pouquinho num cenário como um contexto mais geral, aqui na região do Vale dos Sinos, né? O que está se configurando aí, como eu comentei na abertura, o cenário político brasileiro como um todo, e agora até com esse último escândalo do Panama Papers, aí, o cenário político mundial como um todo está uma grande bagunça, assim, não se sabe muito bem para onde vai. O que a gente vê, assim, várias tentativas de ver como é que está esse cenário político, tem opiniões muito díspares, né, daqui e de lá, no mundo como um todo. E isso se reflete, com certeza, nas eleições municipais agora de outubro, né? Essa eleição, Chico, municipal, né, essas eleições municipais, talvez elas sejam as eleições mais gerais que o Brasil já viu, né, por tudo isso que vem acontecendo. Não tem como tu separar o que vem acontecendo hoje no cenário nacional, que é a investigação da Lava Jato, agora o próprio Panama Papers, né, que é do cenário mundial, do que vai acontecer no mês de outubro, certo? E isso vai interferir muito, pode interferir muito em resultado de eleição, inclusive. Eu lembro que no ano passado, logo que o governo, que houve troca de governo, que o governador Sartori trouxe uma série de medidas de economia para o Rio Grande do Sul, austeridade que atrasou o salário de funcionários, começou a parcelar salários e tudo mais, eu comentava com algumas pessoas dos reflexos que isso trariam na eleição desse ano nos municípios. Uhum. Só que esse episódio foi atropelado pela Lava Jato. Isso acabou ficando até um pouco de lado, né? Acabou ficando um pouco de lado. Numa linguagem simples, virou café pequeno, dentro do que acontece. Então, se as eleições municipais teriam um reflexo por conta do governo Sartori, parcelamento de salário, aumento de impostos, o que veio depois com a Lava Jato atropela tudo isso. Aonde isso vai acabar não se sabe. Né? Não se sabe quem vai sair ganhando, quem vai sair perdendo, mas uma coisa é certa, vai trazer reflexo sim, como o dia 2 de outubro responde. E é só nas urnas que se confere isso, né? Não tem só nas urnas, porque tem um outro diferencial nessa campanha, Chico, que é uma campanha mais curta. Uhum. Né? Até a eleição passada, uma campanha tinha praticamente 90 dias. Né? Mas desde o momento das convenções, tu fazia as convenções em junho, né, até o dia 30 de junho, para a eleição na primeira semana de outubro. Então tu tinha julho, agosto, setembro, né, e o início de outubro. Tu tinha 3 meses de campanha, né, e para até chegar nas urnas. Agora não. Agora esse período diminui para 45 dias. Lembrando que do 45º dia até o dia 2, ainda tem que sobrar tempo para o candidato criar o CNPJ dele para poder mandar o material para a gráfica. Então, é uma campanha que talvez ela tenha uns 30 dias, 32 dias. E isso vai interferir. De alguma forma, beneficia quem está no governo, né, que usa a máquina pública e seja o partido que for, no município que for, no estado que for, usa a máquina pública em seu benefício para isso e dificulta quem não vem. Então sobra menos tempo, né, para te jogar pedra no teu adversário. Então é uma campanha mais curta e também vai ter um reflexo. Agora, dá para repetir de novo. Ela é mais curta, mas ela vai trazer sim o episódio da Lava Jato para dentro das discussões. E daí vai caber ao cidadão, através de acompanhar os debates, acompanhar o que os candidatos têm, saber o que vai fazer. É uma relação um pouco até esquizofrênica, né? Porque ao mesmo tempo que é um tempo mais curto, né, de campanha em rádio e TV, pelo menos, se está falando de política como pauta principal do país desde o final do ano passado, né? Então, tu vai ter todo um ano trabalhado com política, pelo menos no cenário mais macro, mas que está refletindo esse cenário mais micro, que é o municipal, né? Ela é uma campanha mais curta desde a homologação dos candidatos. Exatamente. Né? Que a homologação vai acontecer no início do mês de agosto, então por isso ela se torna mais curta. Mas sim, é que a própria mini-reforma... Nunca se falou tanto em política quanto esse ano, né? Exato. Dá para dizer isso. E a própria mini-reforma... Talvez nos anos 90, quando houve outro episódio semelhante ao desse, que foi o impeachment do Collor, mas tem um fator diferente daquela época, que se passam aí praticamente 25 anos, tu entendesse? Que são as redes sociais, é a velocidade da informação, a internet. Em 92 não tinha internet, certo? Então a gente ficava sabendo do que aconteceu lá no episódio do Collor
de imediato pelo rádio, o sinal mais rápido que chegava até o cidadão era o rádio, num segundo momento pela televisão e eventualmente a televisão também com entradas ao vivo e nos veículos impressos no dia seguinte. Então nesses 25 anos o que surgiu? Surgiu a internet, surgiu o jornalismo online e além disso ainda surgiu as redes sociais que acabam disseminando a informação e aí a gente tem que ter um cuidado da forma como a gente recebe isso, mas as redes sociais disseminam a informação de uma forma muito rápida, né? Tem que saber filtrar. Pouco contextualizado na maioria das vezes. Né? Quase sempre, né? Pouco contextualizado. Então o que acontece? Se fala de política, né? Se fala de eleição, de um modo indireto, né? A campanha homologada vai ser curta, mas se discute isso bastante tempo. E como eu estava dizendo, a própria reforma política, que é uma mini reforma que mudou as datas, mudou os prazos, ela também possibilita a criação e o trabalho do pré-candidato. Ou seja, tu sabe hoje que o partido X tem 1 ou 2 pré-candidatos, muitas vezes os partidos já definiram que o pré-candidato é esse, ou seja, já está em campanha. O cara, né, o indivíduo já está em campanha. Informalmente, mas está. Mas é uma pré-campanha. Se ele usar o termo no material dele, campanha, está sujeito às penalizações da Justiça Eleitoral. Mas então ele continua usando pré-campanha. E a mesma coisa dos candidatos a vereador. Então, o diferencial é esse, né? A campanha ela é mais curta, homologada, mas se fala muito mais de política do que se falava no passado. Aproveitando que a gente está falando do cenário macro aí, dos episódios que refletiram no país todo aí, nesse final de ano, início de 2016 também, vamos começar falando então do PT, né? Falar do PT. Qual é a situação do PT hoje, a partir do que acontece com o partido sendo atacado, sendo mais exposto aí, depois das denúncias, enfim, de tudo que aconteceu até com o ex-presidente Lula, com agora esse processo de impeachment sendo votado aí na Câmara, como é que isso reflete aqui na região? Como está o PT aqui na região? Bueno, no ano passado, se a gente voltar um pouco nessa história recente agora, não é uma coisa dita por mim, dita por lideranças do PT, que o PT precisava ser refundado, né? O PT, o Partido dos Trabalhadores, precisava ser refundado. Isso dito por lideranças como, por exemplo, Olívio Dutra, né? Dito Falou por liderança isso. como, por exemplo, Paulo Paim, para citar alguns gaúchos, certo? Então, são dois caras bem importantes no Partido Nacional, não no Rio Grande do Sul. Nacionalmente são importantes. Então, esse processo o partido vai ter que buscar. O que os partidos dentro do Estado e dentro dos diretórios municipais, eles vão ter que, de alguma forma, tentar dissociar esse episódio das investigações da Lava Jato do partido, o que vai ser muito difícil. E não é só para o PT, viu, Chico? Fique bem claro. Outros partidos estão envolvidos, né? Outros partidos estão sendo investigados, também, né? Outros partidos têm seus políticos citados em delações, ou citados em listas, ou até que aparecem em listas de beneficiados de empreiteiras com recursos de doação. Então tudo isso vai ter que ser muito bem trabalhado. E isso vai surgir na campanha. No momento que surgir a campanha, tu pode saber, os primeiros discursos dos adversários do PT, seja no município que for, vão fazer uma relação com o Lava Jato. Vão fazer uma relação com um governo que está desgastado e não se sabe como estará até lá. Se vai estar no governo ou não. Isso a gente vai ficar sabendo ainda nessa próxima quinzena agora, que é a votação do impeachment. Previsão agora é no dia 15, terminar no dia 15 ou 17, que é daqui a uma semana e meia. Então, pode que não seja mais esse governo, não se sabe. É uma discussão que está em Brasília. É um cenário possível, né? É possível, né? Assim como é possível manter. Então, tudo isso vai ter um reflexo na eleição. Bueno, vamos partir do princípio que não vai haver um impeachment. O presidente Dilma continua no comando, né? Vai continuar o desgaste. Então, o que os partidos locais vão ter que fazer? Vão ter que tentar, de alguma forma, vão trabalhar, talvez, o que eles chamam de... Houve uma tentativa de golpe que não foi logrado a êxito, correto? E em cima disso, agora nós temos que continuar mantendo uma política social para o Brasil. Só te interromper rapidamente, mas assim, por exemplo, o discurso do Eduardo Cunha, quando ele diz que mesmo que a presidente Dilma não saia, ela não vai conseguir governar. Ele fala isso, né? Isso aí tem uma implicação direta, por exemplo, no repasse de verbas para municípios e como que os municípios vão lidar com isso pós-eleição também. É que assim, a situação está tão difícil hoje, Chico, assim, de repasse para os municípios. A gente publicou uma matéria essa semana agora com a redução só no retorno de ICMS. Então, o que é o retorno de ICMS? É sinal de que está se produzindo menos e vendendo menos. Né? Então o retorno ele é gritante.
gritante, isso na nossa região aqui, mas isso é um cenário que acontece no Brasil inteiro. Os municípios já estão amargando essa dificuldade, tá? E muito provavelmente as oposições ao PT vão trabalhar isso na eleição. O que o PT vai ter que trabalhar? Vai ter que continuar trabalhando com a defesa dos aspectos sociais, da universidade para todos, da formação técnica, vai continuar trabalhando nessa linha, tu entendeu? Para tentar recuperar. Então, o que o Eduardo Cunha diz de não poder governar, também tem um outro episódio. Podem entrar outros pedidos de impeachment. Esse é um que está sendo avaliado agora. Tu entendeste? E tu sabe que tem vários na fila. Daqui a pouco, se esse for negado, ele pode aceitar o próximo. Abre o processo, continua tudo de novo. Ou mesmo que não ocorra esse processo, não ocorra agora, não vai haver, né, mesmo que ela não seja retirada do cargo, a presidente, ela não vai ter maioria, porque a diferença vai ser muito pouco pelo ou não impeachment. Então ela não vai ter a maioria no Congresso. E como governar sem a maioria? Então é um processo que fica bastante difícil de conduzir e ela vai ter essa dificuldade. E claro, o reflexo vem nos estados e vem nos municípios na sequência. Então, entrando especificamente, por exemplo, no PT de Novo Hamburgo, como fica a questão do Lauermann aqui? Que é um cara que a gente viu... foi bastante ativo, pelo menos agora nas manifestações pró-Dilma, né? Defendendo, obviamente, a presidente do partido dele, etc. Como é que fica, por exemplo, a questão dele aqui em Novo Hamburgo? Reeleição, como é que está esse cenário para o Lauermann? Assim, ó, a primeira batalha interna do PT foi resolvida, porque no momento que no ano passado o ex-deputado Tarcísio Zimmermann se lançou pré-candidato também, ele disse que não foi ele, que foi um grupo de apoiadores que lançaram ele pré-candidato, e ele não se opôs, ele manteve o nome dele na disputa, houve uma divisão no PT. Teve questão de CCs, teve toda uma... Aí caíram CCs, deu toda uma confusão, teve um racha, o PT andou bem complicado, tanto é que lideranças nacionais interferiram aqui. Não dá para dizer que interviram, mas eles interferiram nas discussões, como o ministro Miguel Rosseto, o deputado Pepe Vargas, o próprio ex-deputado estadual, o Ponte, entendeu? O Ponte veio em reunião, inclusive, em Novo Hamburgo. O Vanazzi, que é o presidente estadual do partido, e chegaram a um consenso, né? Vamos usar o entre aspas, tá? Houve um acordo bueno. O Tarcísio retirou a pré-candidatura dele e deixou caminho aberto para o Lauermann buscar, né, a tentativa do seu segundo mandato. Então, essa batalha foi vencida, né? Não sei se vencida pelo Lauermann, mas foi superada pelo partido. Ou seja, a partir de hoje, o nosso pré-candidato confirmado é o Luiz Lauermann, é o que diz o Partido dos Trabalhadores. Então, a partir disso, começa esse novo cenário. Ele consegue se fortalecer nas suas bases, mas o que se pergunta é o seguinte, ele vai ter o apoio mesmo, quando eu digo apoio, não é assim, eu apoio o fulano. Ele vai ter o apoio 100%, subindo em palanque, indo para cima do caminhão, indo para dentro da vila, participando de carreata daquele grupo que de alguma forma foi rejeitado, que é do Tarcísio e seus apoiadores. É isso que fica na dúvida ainda. E o Tarcísio tem uma base muito forte em Novo Hamburgo. O Tarcísio então tem, o Tarcísio é um cara importante para uma campanha, por exemplo. Né? O que o Tarcísio, eu conversei com o Tarcísio sobre isso, ele me disse, João, eu sou PT, né? Inclusive ele veio com uma frase numa ocasião que pode representar muito bem o que ele vai fazer mais ali na frente na campanha. Diz ele assim, que ele foi PT quando era difícil ser PT, ele foi PT quando era fácil ser PT, e ele continua sendo PT agora que é difícil ser PT, por causa do cenário. No início, por causa do que se criou na fundação do partido. No meio, né, chega ao governo federal, 4 mandatos consecutivos, né? E agora em função de toda essa crise, ou seja, ele mantém uma ligação muito forte com o partido, né? E diz que vai para a campanha, só que o tamanho a dimensão dessa participação dele é o que nós vamos ter que ver no mês de agosto. João, a gente vai para um rápido intervalo agora, vamos continuar falando logo depois do intervalo. Eu quero falar então agora um pouco sobre a oposição, como é que está essa movimentação da oposição e também os outros partidos menores aí, como é que eles podem influenciar nas eleições municipais, que é o nosso assunto aqui do Em Pauta de hoje. A gente já volta.